Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Olá, eu sou a Ana Paula Scheren e hoje irei mediar o nosso primeiro episódio da temporada Movimento da Escola Moderna. Para deixar melhor essa conversa, eu tenho aqui comigo a Jennifer Mosman e a Aline Machado. Bem-vindas, meninas! Oi, é muito bom estar aqui para falar dessa abordagem tão interessante. Obrigada, é muito bom poder contribuir. Então, vocês já imaginaram uma escola em que as crianças são ouvidas e vivem democraticamente? Hoje o assunto é o Movimento da Escola Moderna, criado por Sérgio Nisa, em Portugal, no ano de 1966. Esse movimento é adotado em praticamente todas as regiões de Portugal. E para entendê-lo melhor, eu convido a Jennifer a nos contar um pouco mais sobre os seus inspiradores. O MEM ele foi inspirado em vários autores, alguns mais conhecidos como o Freinet, o Vygotsky e o Dewey, mas ele foi inspirado também em outros autores, como Profit, Brunner, Antônio Sérgio e o Adolfo Lima. Isso mesmo, foram ideias que foram se constituindo a partir de todas essas referências que a Jennifer acabou de falar. O MEN é uma associação de profissionais de educação que se assume como um movimento social de desenvolvimento humano e também de mudança pedagógica. E desses inspiradores que a Jennifer citou, há algum que nós deveríamos destacar? Sim, temos Vygotsky e Freinet. O primeiro, o Vygotsky, nos ensinou que a educação é um processo de humanização e que todas as atividades são humanas e marcadas pela cultura. E assim, a herança social e cultural é muito importante. Ele também nos ensinou que as crianças aprendem muito mais pelo convívio cultural com os adultos e também com as próprias crianças do que com aquelas lições formais, tradicionais que tanto encontramos. Também é importante destacar que a relação da criança com o mundo fundamenta-se na comunicação. Então, a gente pode dizer que a comunicação é o motor do MEN. Bom, não podemos esquecer também de falar das contribuições de Freinet. Ele lutou pela qualidade da escola pública e mostrou que os avanços da pedagogia só podem ser feitos se os professores realmente se juntarem, não pensarem só na sua própria turma, no seu próprio umbigo, e se trabalharem de forma cooperada, para avançarem juntos em suas práticas. E isso é bem importante, porque normalmente os professores são individualistas. Alguns até se convencem de que podem ser bons professores sozinhos. E o Freinet percebeu que, para que ocorra uma mudança, são necessárias redes entre os professores. E são essas as primeiras redes que vão constituir o MEM depois da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Freinet também mostrou a necessidade de se manter, como que a gente pode explicar, um clima de livre expressão das crianças, reforçado pela valorização pública das suas experiências de vida, das suas opiniões e de suas ideias. Nós sabemos que o movimento de Freinet partiu da ideia de construir um modelo escolar. Podemos dizer, então, que a diferença entre ele e o movimento da escola moderna iniciou-se a partir dos trabalhos realizados na formação dos professores? Sim, podemos dizer. Inicialmente, eram constituídos como um grupo de professores com o objetivo de se autotransformar na cooperação profissional entre pares a partir desse trabalho realizado nas escolas. E só depois virou um modelo escolar. Mas devido ao MEM ser adotado em diferentes regiões de Portugal, seu desenvolvimento depende da realidade local. Assim, em Portugal, como a creche não faz parte da educação
e quem trabalha nas creches são cuidadoras, elas que desenvolvem essa abordagem. Sim, a abordagem, dependendo da realidade de cada escola e de cada turma, pode ser desenvolvida tanto por cuidadoras, ou por uma professora e uma auxiliar, ou uma professora sozinha, se achar que não tem uma necessidade de ter mais uma, ou até por uma dupla de professoras. Não tem uma regra bem definida que todos precisam seguir. Realmente depende da necessidade e da realidade de cada um. Essas informações são bem importantes. Agora, quero saber se vocês já ouviram falar que o movimento da escola moderna possui 3 finalidades. Elas dependem uma das outras, caminham juntas e assim constroem o sentido para o ato educativo. Sim, eu já ouvi falar, e elas são muito importantes. Então, a primeira é a iniciação às práticas democráticas, a segunda, a restituição dos valores e das significações sociais, e a terceira, a reconstrução cooperada da cultura. E essas 3 finalidades, elas vão ocorrer no dia a dia da escola, entre os educadores, as crianças, os pais e também os auxiliares. Interessante. Sabemos também que é muito importante que os pais e os auxiliares se sintam participantes, competentes e com saberes para compartilhar. O trabalho com as famílias, no MEM, tem o objetivo de promover a comunicação e as conexões entre o mundo familiar da criança e o mundo da creche. As famílias participam de forma bastante ativa, tanto no planejamento quanto na avaliação das vivências da creche. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre como funciona esse trabalho entre a família e a escola? Claro, o envolvimento das famílias e da comunidade é essencial nessa abordagem. Elas participam o tempo inteiro, como, por exemplo, até para ceder documentos para estudos realizados pelas crianças. Além disso, os pais, eles ajudam nos projetos, colocam a mão na massa, respondem às perguntas das crianças, participam de sessões de animação e resolvem problemas cotidianos de organização. As crianças também solicitam aos pais, aos vizinhos e às instituições muita colaboração para a realização dos seus projetos. Assim, eles têm contato direto com elas. E eu quero lembrar também que as famílias são convidadas a dar sugestões de atividades que elas gostariam que os seus filhos desenvolvessem na creche. Além disso, pensando um pouco sobre a rotina, nas terças-feiras à tarde, os pais eles vão até a escola para contar coisas das suas vidas. Ou também pode ser convidado alguém da comunidade, alguma outra pessoa. E esses relatos, eles vão estar relacionados com os projetos desenvolvidos pelas crianças, dando uma nova experiência, dando novas ideias para esse projeto. Os pais, sendo muito participativos, também participam da adaptação dessas crianças, certo? Jennifer, você gostaria de explicar como é a adaptação no MEM? Claro, o período de adaptação é dos bebês, mas ele vai ser também da família e dos educadores. A família ela vai ajudar o educador a conhecer a criança. Então, o espaço ele é organizado com a ajuda dos pais, né, com objetos pessoais da criança. E o interessante é que esses objetos pessoais, ele é de exclusividade da criança. Então, não é necessário que seja compartilhado com a turma toda. E é muito importante que a porta da escola, a porta da creche, esteja sempre aberta para receber os pais a qualquer momento. Podemos perceber que a cooperação é algo bem fundamental no MEM. Para quem estiver interessado, o MEM possui um site, Movimento Escola Moderna. Vale lembrar que essa abordagem é destinada a todas as etapas da educação básica, mas não necessariamente a escola toda adota a abordagem, pode ser apenas uma turma. Para terminar, eu quero agradecer às nossas convidadas de hoje pelas suas importantes contribuições. Foi um prazer falar sobre o movimento da escola moderna. É sempre bom poder contribuir. Muito bem, esse foi o nosso primeiro episódio
da temporada Movimento da Escola Moderna. Nós conversamos aqui sobre a contextualização histórica do MEM, seus inspiradores, suas finalidades e o trabalho entre a família e a escola. Fica ligado e continue acompanhando o nosso Childcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a hashtag Childcast para que a gente possa acompanhar por onde andam as nossas conversas. Até mais!